O senador Eduardo Girão fez um impactante discurso em sessão virtual do Senado, em que, lembrando Rui Barbosa, falou sobre a crise institucional vivida no país. Girão apontou que há uma crise institucional entre o Poder Judiciário, com o STF encabeçando, e o Poder Executivo. Interferência clara. O senador afirmou que está havendo uma interferência muito forte do Poder Judiciário, não deixando o Executivo trabalhar como deveria. O que está estabelecido hoje é esse conflito entre os dois poderes. E acrescentou: o Poder Legislativo está sendo omisso, não está fazendo o seu papel de julgar os ministros, com alguns abusos, com alguns processos aqui, e não são pequenos, são fortes os indícios. Girão explicou que, com a existência do foro privilegiado, os senadores que têm a incumbência de julgar os ministros do Supremo são julgados pelos mesmos e que, com isso, forma-se um ciclo vicioso em que um protege o outro. E reforça a importância da participação popular para cobrar os parlamentares para que cumpram seu papel. Assista. Paz e bem, minha irmã, meu irmão. Se você não conhece esse aqui, é simplesmente Rui Barbosa, senador, ministro do Brasil, ele que nasceu na Bahia, um homem íntegro, correto, um idealista, e é simplesmente o patrono do Senado Federal. E olha como ele está mais presente do que nunca nesse momento que a gente vive, né? Um momento de provação sob todos os aspectos, mas ao mesmo tempo um momento também de esperança, de renovação, porque a natureza ela não dá saltos. A gente tem que ter fé, persistência e muito trabalho para que a paz, a democracia se estabeleça com o diálogo, mas com o respeito mútuo acima de tudo. Rui Barbosa falou, vamos dizer, um discurso assim antológico dele, que diz o seguinte: você já deve conhecer esse início aqui. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Essa frase é repetida por muitos senadores aqui há muito tempo, né? Olhando ali para o busto dele, ali no plenário do Senado Federal. Mas olha como ele está mais atual do que nunca. Isso tudo que ele está colocando atualizadíssimo, né? Com o momento que a gente vive, né? Mas o final pouca gente conhece. Aí ele fala um pouco, né, tem outras colocações interessantes nesse discurso, você pode buscar aí no YouTube, que vale a pena, né, para cada vez mais o povo brasileiro estar gostando de política. Isso é muito bom, muito positivo, e é por isso que eu tenho mais esperança ainda, né? Além de que eu tenho convicção que, às vezes, ao meio do caos, a gente sabe que quem está no comando não é presidente, não é senador, Jesus está no comando desse país, e tudo vai dar certo, né? Então o que a gente está passando é para aprendizado. Agora olha o final do discurso dele. A maior de todas as ruínas é a ruína da justiça, colaborada pela ação dos homens públicos. E a mais grave de todas as ruínas é a falta de penalidade dos criminosos confessos. É a falta de punição quando se aponta um crime que envolve um nome poderoso que todos conhecem. 1914, Rui Barbosa. O que é que nós estamos vendo hoje no Brasil? Nós temos uma crise sanitária forte por causa da pandemia global do coronavírus. O Brasil não estava preparado, nunca foi prioridade a saúde pública do Brasil e nós fomos muito afetados por causa disso, perdemos muitos irmãos brasileiros. Nós temos uma crise econômica
né, fruto do isolamento, uma situação que o Brasil estava colocando a cabeça de fora no começo do ano, mas diminuiu a atividade comercial, uma certa recessão e nós estamos numa crise econômica. Mas tem uma crise também que é a política, que está muito clara hoje, institucional. Eu vejo que algumas instituições do Brasil estão quase que apodrecidas. Um sopro pode cair. Não é bom. É bom a reconstrução. Mas por isso precisa que cada poder exerça o seu papel. Nós temos uma crise institucional hoje, especialmente entre o poder judiciário no Brasil, com o Supremo Tribunal Federal encabeçando, e o poder executivo. Interferência clara, e eu digo isso com a independência que tenho de posicionamentos aqui no Senado, de muitas vezes contrariar até o governo, né? Voto a favor do Brasil, no que eles mandam para cá, e algumas vezes vejo que não é bom para o país, não é bom para os brasileiros e para o meu estado do Ceará e voto contra. Então me dá até mais legitimidade para criticar. E eu vejo que nesse aspecto está havendo uma interferência muito forte do Poder Judiciário, não deixando o presidente da República trabalhar como deveria. Ao mesmo tempo, percebo também uma tentativa do Poder Executivo de interferir na Polícia Federal, por exemplo. Tenho colocado isso abertamente, tanto é que criei uma PEC nesse sentido para dar autonomia funcional com mandato para o diretor-geral da Polícia Federal, enfim. Mas o que está estabelecido hoje é esse conflito entre os dois poderes. O poder legislativo, especialmente a Casa, que eu vim para cá contra todos os prognósticos, eu estou aqui pela vontade do povo cearense, está sendo omisso. Não está fazendo o seu papel de julgar com direito da defesa amplo, mas os ministros com alguns abusos, com alguns processos aqui, e não são pequenos, né, com altos, fortes indícios, e que por nós não deliberarmos por esse ciclo vicioso que está acontecendo aqui, né, infelizmente nós temos hoje pelo foro privilegiado, que é um guarda-chuva de corrupção no Brasil, os senadores, os parlamentares são julgados pelo Supremo. E o Supremo é para ser julgado pelo... É fácil entender essa matemática. Pelo Senado. Isso não está batendo, não está acontecendo. Um está protegendo o outro. Essa é a realidade. Por isso a importância da mobilização popular. Não é com força, não é com violência, é com diálogo, na paz e com a participação popular. Você sensibilizando o seu parlamentar do que é que você quer. Muito importante essa postura do povo brasileiro de forma respeitosa, mas se colocar com o que pensa para os seus... É aí que nós vamos conseguir uma saída para essa crise institucional que o Brasil vivencia. Que Deus abençoe. Meus amigos, tudo bem? Deputado federal Felipe Barros. Eu quero conversar com você um pouco sobre liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela engloba alguns tipos de liberdade de expressão, algumas espécies. Eu estou me referindo, por exemplo, à liberdade de pensamento. Me refiro também à liberdade de manifestação, seja na internet ou pessoalmente. A própria liberdade de imprensa. A liberdade de expressão se refere também ao direito à reunião, à livre associação de pessoas. Tudo isso é englobado pela liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão nunca foi tão atacada no nosso país como nos últimos tempos. Nós tivemos ano passado a revista Cruzoé censurada, por exemplo, aqui no Congresso Nacional, a CPMI da censura, CPMI das fake news. E falando em Congresso Nacional, ontem foi um fatídico dia para os defensores da liberdade. Ontem o Senado Federal aprovou o projeto de lei 2630 de 2020, que
que ficou popularmente conhecido como o projeto das fake news, mas na prática é o projeto da censura. É o projeto que cria no Brasil um comitê da verdade, aquilo que pode ou não ser dito. É o projeto que quer censurar você que utiliza as mídias sociais. Enfim, é um lixo de um projeto. Estou aqui com ele, me dediquei lendo ele na tarde de hoje. É lamentável que o Senado Federal, inclusive, tenha aprovado um AI-5. Esse projeto é um AI-5, está censurando a população brasileira. Então, para combater, ou como uma das formas de combater essa violação à liberdade de expressão, que é uma garantia constitucional, inclusive, estou aqui criando a Frente Parlamentar Mista, ou seja, que envolve deputados e senadores, em defesa da liberdade de expressão. O que nós queremos com essa frente parlamentar é unir todos os deputados e senadores que defendem a liberdade, que defendem a liberdade de expressão, que são contra este projeto que é abjeto. Inclusive, inúmeros espectros políticos têm se posicionado contra esse projeto. Pessoas da esquerda, pessoas da direita, de centro, enfim. Todos aqueles que defendem a liberdade de expressão estão aqui convidados para estar nessa frente parlamentar que vai sim se posicionar contra as inúmeras violações da liberdade de expressão. Nós vamos trazer as redes sociais, o Facebook, Twitter, Instagram. Vamos mobilizar quem quer que seja, diversas pessoas no Brasil inteiro, para impedir que esse projeto vá adiante, que esse projeto seja aprovado. Se tiver que entrar na justiça, a gente entra na justiça pela frente parlamentar, porque isso tem mais peso. É uma frente parlamentar que está entrando na justiça. Portanto, para que essa frente seja criada, eu preciso de 198 apoiamentos de senadores e deputados. Então eu peço para você me ajudar nessa missão. Eu já tenho compartilhado aqui, estou mandando para alguns deputados para eles assinarem. Como a gente está aqui fechado, não tem sessão presencial, só sessão no celular, sessão virtual. Então é o seguinte, os deputados e senadores precisam entrar no sistema da Câmara, digitar lá o código, que é o CD 2096 72 83 2500. E aí eles vão apoiar a criação dessa frente parlamentar. Então me ajude a cobrar o deputado e senador, aqueles que defendem a liberdade de expressão, aqueles que não querem uma censura no nosso país, que não querem uma ditadura no nosso país, para que eles possam nos ajudar na criação dessa frente parlamentar, que vai sim atuar. Não vai ser como muitas frentes aí que, enfim, não atuam muito. Essa vai ser ativa. Nós não vamos deixar que a censura, que o AI-5 seja instaurado no nosso país. Então me ajude aí pressionando o seu deputado, o seu senador, para que a gente consiga esse número de apoiamentos o quanto antes para a frente começar a funcionar. Um grande abraço, fiquem com Deus.